Bom, muito boa tarde pela vossa presença. É com muito gosto que hoje temos aqui um momento intermédio, mas que penso que é informativo e marcante sobre as iniciativas que se realizam este ano em torno da figura de Verney, que celebra os seus 300 anos de nascimento, e para cuja celebração a Biblioteca Nacional preparou uma exposição que vai estar disponível até 16 de agosto e também se associa um conjunto de outras iniciativas que vão ser aqui explicadas, promovidas e participadas por várias pessoas, de que eu destaco desde já a iniciativa do Dr. Otávio Santos e do Dr. Renato Epifânio, que têm de facto conduzido e impulsionado estas celebrações, a própria ideia de haver um destaque gráfico distintivo para aquilo que nós queremos chamar o ano Verney, foi ideia deles. Agradeço também neste momento para esta sessão a presença do Dr. Pinheiro Anda Gomes, que vai fazer uma conferência a meio desta sessão. Bom, assim está anunciado e teremos muito gosto em ouvi-lo sobre Verney e os nossos tempos. Será também apresentada informação sobre o que vai ser o Congresso Luís António Verney e a Cultura Luso-Brasileira do seu tempo, pelo Dr. António Braz Teixeira, e resta-me apenas, há um terceiro ponto, um terceiro momento também nesta sessão, com que encerrará, que será o lançamento de um livro do Dr. Pinheiro Anda Gomes, e resta-me agradecer a presença de todos, a presença de quem participa nesta mesa e demonstrar o apreço que a Biblioteca Nacional tem por não ser uma iniciativa isolada, pontual, mas a agregação de uma série de vontades, de uma série de colaborações, algumas bastante intensivas, como vai ser a realização do Congresso. Agradecer a todos, agradecer a oportunidade de poderem agregar a Biblioteca Nacional a esse conjunto de iniciativas, de que a exposição é para a instituição, enfim, a participação mais visível. Eu dou desde já a palavra ao Dr. Epifânio, se assim. Muito boa tarde, então. Gostaria, antes de mais, agradecer à Biblioteca Nacional por nos ter acolhido, não só relativamente a esta sessão, mas sobretudo quanto ao Congresso que irá decorrer entre os dias 16 e 18 de setembro. Congresso esse promovido pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, e a esse respeito saúdo o seu Presidente, o Professor José Esteves Pereira, como todos os presentes. Portanto, Congresso esse promovido pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira em parceria com as Universidades do Minho e do Porto. Como já foi antecipado, hoje trata sobretudo de apresentar publicamente o programa do Congresso, que já está fechado. Daqui a pouco irei pôr online a página do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, onde já está publicitado esse mesmo programa. Entretanto, o professor António Braz Teixeira irá falar sobre os propósitos desse mesmo Congresso, que não se cingirá à figura do Verney, mas será sobretudo um pretexto para reequacionar todo o pensamento dessa época, não apenas em Portugal, mas como também no Brasil. Mas antes de mais, eu passarei a palavra ao Otávio Santos, que foi e é o grande entusiasta desta efeméride. Muito obrigado. Antes de mais, um agradecimento se impõe mais uma vez à Biblioteca Nacional, na pessoa da sua diretora, que não tem que nos agradecer, nós sim é que agradecemos a disponibilidade e a receptividade da Biblioteca a estas iniciativas e a outras. Aliás, não há melhor local para as realizar do que aqui. Este que é talvez, e é o maior templo da cultura em Portugal, o seu repositório último,
todos os livros, todos os textos que muitos de nós, ou todos nós, tanto gostamos, tanto amamos. E para mim, em especial, este ano Verney vem na sequência de duas iniciativas que eu ajudei a organizar já em 2006, também aqui nesta casa, neste mesmo espaço. Dois colóquios, em 2006, que tiveram ambos como temas épocas, pessoas do século XVIII. Foram esses colóquios, um evocativo dos 250 anos, então, da Arcádia, da formação da Arcádia Lusitana, e um outro intitulado 5 livros de 1756, porque nesse ano deu-se a curiosíssima coincidência de terem sido publicados livros, ou textos, de uma forma geral, de autores nacionais e estrangeiros, que constituíam como respostas, reflexões sobre o terremoto de Lisboa ocorrido no ano anterior. Textos de Kant, o poema sobre os Astros de Lisboa de Voltaire, discurso sobre o terremoto de Cabo Verde de Oliveira, um livro de António Ribeiro Santos. E, portanto, digamos desde 2005, quando se assinou os 250 anos do terremoto, que a sociedade portuguesa e grande parte das suas instituições culturais, felizmente, ficaram mais disponíveis e mais atentas às evocações de acontecimentos, de figuras daquela época. E, portanto, este ano Verney insere-se nesta corrente, nesse ciclo, mesmo que não oficial, oficioso de comemorações, e muitas pessoas têm participado. Eu apenas me limito a dar um contributo muito modesto, muitas outras pessoas há mais capacitadas do que eu para falar e mudar destes assuntos, e o melhor delas estarão presentes precisamente no Congresso de setembro. Hoje teria de ser um dia em que nós sentimos a obrigação de fazer algo, porque hoje segundo as fontes dizem, hoje é o dia do nascimento do Luís António Verney, o dia institucional, de facto, 300 anos do nascimento. Teria sido preferível e desejável que, por exemplo, o Congresso começasse hoje, ou terminasse hoje, mas estamos já numa época de verão, chegamos à conclusão que seria melhor reservá-lo para sempre, já no regresso ao trabalho e às aulas, mas assinalar hoje, de qualquer forma, esta efeméride importante, que já hoje, por exemplo, e como resultado dos nossos esforços, já teve no público um destaque de páginas centrais do público. É o único jornal que eu saiba que deu este destaque, mas também porque eu tenho contato privilegiado com o público, quem sou colaborador ocasional. E é importante que, de facto, Verney seja recordado pelo seu contributo, por aquilo que ele foi, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele tentou fazer. Isso é sempre importante assinalar. Nem sempre as grandes figuras, os grandes homens e as grandes mulheres ficam na história por aquilo que efetivamente conseguiram, mas pelo menos tentaram, pelo menos tiveram essa intenção e demonstraram. E, portanto, aquilo que nós planeamos fazer para este ano é apenas uma forma singela de evocar a sua figura e dos seus contemporâneos, porque é isso que se impõe também. Não é só Verney, é também aqueles que foram partilhar o país, partilhar o tempo e, como ele, ou não como ele, tentaram estudar, melhorar o país e as suas instituições. O Congresso, como já foi referido pelo Renato Epifânio, vai ser abordado mais em detalhe daqui a pouco pelo professor Vasco Teixeira, mas em relação a outras iniciativas, há iniciativas que já estão mais ou menos assentes, outras ainda estão na fase de planeamento ou de contacto, mas o que é que podemos já adiantar? No Porto, em dezembro, o dia ainda não está confirmado, mas no Porto, em dezembro, será feito um colóquio por um dia, também no mesmo âmbito do Congresso, e focando a figura de Luís António Verney na sua época, que tem como principais dinamizadores os professores Ana Lúcia Curado e Manuel Curado, que foram os organizadores e os tradutores de um livro também fundamental, Cartas Italianas de Verney, cuja leitura eu recomendo vivamente a quem não conheça. Muito importante também, porque esse foi um fator que distinguiu absolutamente o século XVIII português, a música terá um papel fundamental. Já iniciámos contactos para
que espetáculos, concertos que vão sendo feitos, aliás, não a serem feitos, eles não serão por causa especificamente do Ano Verney, mas já existem, infelizmente, agrupamentos musicais, orquestras, outros grupos de menor dimensão, que se dedicam à música do século XVIII, à sua execução, à sua gravação, e, portanto, já iniciamos contactos para que concertos, venham a ser feitos concertos de propósito assinalando o Ano Verney, mas associando outros já programados e que sejam inseridos nesse âmbito, nomeadamente com os músicos do Tejo, contactos também já feitos com a Fundação Gulbenkian, a Orquestra e o Coro Gulbenkian, e também a própria Biblioteca Nacional, o seu serviço de música, contactos feitos através do Movimento Patrimonial para a Música Portuguesa, porque há a ideia de eventualmente prolongar o ciclo de música na biblioteca com outros concertos e autores e obras desse tempo. A outro nível, muito importante também, no fundo é isso, que é a base de tudo, são os livros. A edição de obras do Luís António Verney não tem sido muito consistente e regular, não só nos últimos anos, talvez nas últimas décadas. Maior destaque, como deve ser do vosso conhecimento, ao verdadeiro método de estudar a edição, do verdadeiro método de estudar feita pela Sada Costa, que, como todos devem saber, livraria e editora está a atravessar atualmente alguns problemas. No entanto, supomos que ainda existem exemplares que, pelo menos os contactos que já iniciamos e vamos continuar, no sentido de serem disponibilizados, divulgados, porque é sempre uma fonte inigualável de conhecimento e de contacto com aquela que é a obra mais conhecida do Luís António Verney. Há também, claro, como já mostrei, esta edição das Cartas Italianas do Luís António Verney e, muito em especial, porque são edições muito recentes e com grande significado, as edições feitas pela empresa da Universidade de Coimbra, da Lógica e da Metafísica, com a tradução do professor Amanio Cochito, um dos maiores especialistas de Verney e da época, um trabalho memorável, e será a nossa intenção também divulgar o máximo possível essas edições. A outro nível, convém destacar, apesar de tudo, que essa também é o nosso objetivo, tentar com que o conhecimento de Verney e da sua época chegue também às gerações mais jovens. E nesse aspecto, para já, o nosso principal método será com a colaboração com a Escola Luís António Verney de Lisboa, que, pelo menos pelos contactos que já tive com alguns dos seus professores, terá a intenção de, neste próximo ano letivo, 2013-2014, desenvolver um programa próprio de colaborações em honra da pessoa que deu o nome à sua escola, e no qual o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e nós, na organização do Ano Verney, estaremos disponíveis para colaborar, levando ao conhecimento dos jovens alunos quem foi Verney, qual a importância dele, daquela época, e, no fundo, despertando o interesse, a descoberta de tudo aquilo que se fez e que se escreveu nessa altura. A um outro nível, outra forma de comemorar, que também já estabelecemos o contacto inicial, esperemos que se concretize ainda este ano, é a edição de um selo comemorativo. Tanto quanto eu julgo saber, nunca existiu um selo de correio sobre Luís António Verney, pode estar enganado, mas de facto não tenho conhecimento que isso exista. E então, bom, se não foi feito até hoje, pelo menos nos 300 anos, essa emissão, esse selo seja feito, e já fizemos esse contacto. Há outros planos, há outras iniciativas, uma colaboração com a Faculdade de Belas Artes, propondo aos alunos do AIS, especialmente a licenciatura em desenho, uma iniciativa de criação, de ilustração, de revisitação do século XVIII, com alguns outros aspectos mais originais, mas até lá, e sem dúvida até durante o próprio Congresso, outras iniciativas serão anunciadas e serão completadas. Não é nossa intenção que as comemorações se esgotem neste ano, apesar de ser o ano do tricentenário, que elas se prolongam, porque, aliás, convém sempre, não se deve escutar a evocação de uma pessoa em especial num ano em que há estes números mágicos, os 300, 200, 100 anos. Mas todos nós sabemos como
estes números têm sempre um caráter muito especial e servem de confluência a toda uma série de iniciativas para dar maior destaque, neste caso, a uma figura que merece toda a nossa atenção. Obrigado. Antes de dar a